pela Universidade Federal de Pernambuco e atual presidente estadual da UNU. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco sobre a sua relação com a história e por que escolheu a profissão historiador para seguir. Bom, eu que agradeço a vocês por essa entrevista. Como você falou, tenho uma trajetória toda de historiador, toda a minha carreira, desde a graduação, passando pela especialização, mestrado e doutorado, mas a minha escolha para fazer história e para me tornar historiador ela é bastante curiosa, porque na verdade tudo isso se origina vinculado à minha carreira de professor da educação básica. Então, em 1991 eu terminei o curso normal, pedagógico à época, e naquela época achava-se que era habilitado para ser professor da educação básica. Então, eu tinha 17 anos na época, e surgiu na minha cidade, que é Parari, um contrato estadual para dar aula, e o prefeito da cidade me conferiu esse contrato para que eu pudesse dar aula. Então eu tinha em mãos um contrato, mas não se sabia ainda que disciplina que eu iria ministrar, até porque aí hoje se mantém essa mentalidade de que as disciplinas como História e Geografia são disciplinas que são mais fáceis de serem ensinadas e que, portanto, qualquer um pode ser professor. Então, era um pouco essa visão que se tinha à época, quando eu fui contratado para ser professor. Eles achavam que eu era muito jovem e que talvez eu não teria condições para enfrentar disciplinas como português, matemática, química, física. Então, me deram a disciplina de História justamente por essa razão que eu estou colocando. É uma matéria decorativa, entre aspas, é fácil de se ensinar, entre aspas. E em 1992 eu entrei para fazer o curso de licenciatura em matemática pelo EPB. Então era uma coisa extremamente contraditória. Eu fazia uma licenciatura em matemática e dava aula de história. E na medida que se passavam por quase 2 anos, cada dia mais eu ficava apaixonado pela história e desapaixonado pela matemática. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui me decidindo que eu teria que fazer um novo vestibular, porque eu não tinha como transferir de área para o curso, e fiquei só fazendo as disciplinas comuns às licenciaturas, para depois, quando entrasse a história, eu aproveitar o que de fato eu fiz. Eu fiz o novo vestibular em 93 e entrei para fazer história na UEPB em 94, curso que eu terminei em 97, justamente porque aproveitei as disciplinas que eu tinha feito no curso de matemática. Então eu abandonei a matemática e na UEPB, cada dia mais eu ficava apaixonado pela história, e isso eu devo, sobretudo, a alguns professores, inclusive nesse encontro estadual de história nós fizemos uma homenagem. Eram professores que tinham se aposentado da UFPB e que tinham ido trabalhar na UEPB. A professora Eliette Gujão, a professora Domas, assim, que marcaram muito a minha carreira, meus trabalhos, minhas pesquisas. Na graduação, foram as professoras Eliette Gujão, Zé Otávio de Arruda Mello. Sobretudo, eles dois são responsáveis, inclusive, pelo meu objeto de estudo, tanto de mestrado quanto de doutorado, que é o período da Era Vargas aqui na Paraíba, nos anos 30, 40, a partir da leitura de 2 obras que me foram bastante fundamentais naquele momento: Morte e Vida das Oligarquias, que é um livro da Eliette, já um clássico, eu diria, e A Revolução Estatizada do Zé Otávio, que é outro clássico. O doutorado dele, e Morte e Vida das Oligarquias, é o mestrado dela. E eles foram meus professores de História da Paraíba, 1 e 2 com a Eliette e 3 com o Zé Otávio. Então, além deles dois, a professora Léa Amorim, a professora Maria Santana Silva, o professor Damião de Lima, tá? E ali naquele momento, início dos anos 90, ainda era muito forte a vertente do materialismo histórico na UFPB. Esses professores, eles vêm todos de uma tradição dos anos 70 para os anos 80, quando eles elaboraram seus trabalhos a partir das categorias do marxismo. Então, assim, a UEPB foi fundamental para consolidar o meu gosto pela história, que eu havia começado lá na escola pública, sendo um professor pro templo do Estado. Tá? Então, depois eu fiz especialização, parei um pouco, porque eu fiquei trabalhando na educação básica. Digo isso com muita honra. Eu trabalhei 13 anos como professor de educação básica de escola pública. Tá? Depois fui fazer especialização em História do Brasil, na UFPB, e depois fiz o meu mestrado em 2005, defendi em 2006 na UFPB.
E aí outra professora me marcou muito, que foi minha orientadora de mestrado e de doutorado, que é a professora Rosa Godoy. Além de um grupo que eu tenho uma afinidade muito grande, que é a professora Regina Selle, Regina BA. Tá? Eu fiz o meu mestrado em João Pessoa, na UFPB, programa de pós-graduação da UFPB, e fiz o meu doutorado defendido em 2012 na Universidade Federal do Pernambuco. Como você mesmo falou, todos os meus trabalhos na vertente da história política. Professor Luciano Queiroz, a gente está aqui no meio do evento estadual organizado pela ANCUL, que é uma associação que muitos alunos da graduação em História não têm conhecimento ainda da importância das ações dessa associação. Então, o senhor, como presidente, apresente, por favor, essa associação aos alunos. A ANCUL é a Associação Nacional de Professores de História. Ela foi fundada em 1961. Em 2011 ela completou 50 anos. Fizemos inclusive um encontro nacional na USP, São Paulo, comemoração dos 50 anos da ANCUL. E ela tem as suas seções regionais. A ANCUL da Paraíba é uma das fundadas lá no final dos anos 70 dos anos 80. E o seu primeiro encontro estadual foi feito em 1984. Nós estamos fazendo aqui na UFPB Campina Grande o 16º Encontro Estadual de História. A associação, quando ela nasceu nos anos 60, a gente colocou um pouco essas condições de possibilidade para a emergência de uma associação de historiadores. O início dos anos 60 é um momento importante, digamos assim, da organização da sociedade civil brasileira, de uma sociedade extremamente politizada, tá? Da emergência e da visibilidade dos movimentos sociais no campo, na cidade, movimento estudantil, tá? O surgimento de associações docentes, o fortalecimento do movimento operário, tá? As demandas nacionalistas, os projetos de esquerdas, vários projetos de esquerda daquele momento, quer dizer, final dos anos 50 e início dos anos 60 é um momento de efervescência política e social no Brasil. E a ANCUL nasce nesse momento de inquietação, de preocupações, tá? de comprometimento político, de um engajamento político, naquele momento acentuadamente. O grupo de historiadores decidiu formar uma associação cujo objetivo seja discutir no coletivo as questões pertinentes à historiografia e à história. Pertinentes à historiografia, o campo do nosso métier, do nosso ofício. Tá? Entendido aí tanto a questão de você ser professor universitário como você ser professor da educação básica. Tá? Ou seja, uma associação que defenda todas as demandas dos historiadores. Entendendo historiadores, não apenas, repito, que dão aula na universidade, mas as pessoas que têm uma formação em história e que dão aula de história. Por exemplo, nós temos uma luta de mais de 20 anos pela regulamentação da profissão de historiador, para que não seja qualquer um que possa dar aula de história, como eu, por exemplo, comecei, tendo um segundo grau na época dando aula de história. Isso não é correto. O correto é que vá dar aula de história às pessoas que têm uma licenciatura em história, porque ele passa tanto pelas disciplinas pedagógicas do curso, como ele passa pelas disciplinas teórica, metodológica e historiográficas. Então ele tem uma formação para dar aula, assim como para trabalhar em arquivo, assim como trabalhar em museus, tá? Trabalhar na linha do patrimônio. Então a luta para a regulamentação da profissão do historiador é justamente para isso, para que a gente não banalize o trato com o passado. Nós não estamos nunca proibindo que jornalistas escrevam sobre o passado. Nós não é um monopólio do passado ser nosso, historiadores profissionais. Mas a nossa luta é trabalhar, dar aula, ser professor, sobretudo na educação básica, mas também no ensino superior. Ele tem que ser um profissional de história, que tem uma formação de história. Essa luta é uma luta que rende mais de décadas, não, e que talvez a gente esteja perto de realizar ou não. Mas circula no Congresso Nacional um projeto do senador Paulo Paim, que regulamenta a profissão do historiador. Ele já passou no Senado,
foi para a Câmara. Na Câmara ele sofreu algumas emendas, aliás, não foi ainda no plenário. Ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora ele vai para o plenário da Câmara, sendo aprovado, retorna para o Senado e depois vai para a sanção presidencial. Bom, não sabemos porque tem vários conflitos. Esse projeto nunca foi e ainda hoje não é um projeto consensual. Tá? Tem conflitos com outras associações, como a SBPC, por exemplo. A Sociedade de Historiadores da Arte, os Historiadores da Educação. Tá? Então nós fizemos muita negociação com algumas associações dessas para ceder em algum momento, tá? Para que a gente tenha esse projeto aprovado. Mas isso é apenas uma das questões em que a ANPU tem se metido. Por exemplo, questão de formação do professor, questão de currículo, alterar os currículos da educação básica. Qualquer negociação com o Estado, ele é feito pelo ANPU, ou pelo menos deveria, porque nem sempre os governos chamam a ANPU para dialogar. Mas, por exemplo, o prefeito de Campina Grande, posso até dar esse exemplo, porque hoje na Assembleia a gente discutiu. Inclusive foi o professor Luciano Mendonça que trouxe esse informe. O prefeito de Campina Grande fez um convênio com a Alpargatas para, de certa forma, implementar a Lei 10.679 e 11.645 nas escolas de Campina Grande. Quer dizer, isso é uma aberração. Nós votamos hoje uma moção de repúdio na Assembleia. Por quê? Entendemos que os governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, eles precisam procurar a associação que representa os historiadores. E a associação que representa os historiadores é a ANPU, em matéria de currículo, em matéria de formação de professor. Tá? Então, esse é um ponto. Uma associação que esteja atenta às questões da historiografia. Mas também a associação ANPU nunca se furtou às questões históricas de seu tempo. Aí aqui eu estou usando o conceito de história, uma perspectiva ali de acontecimentos, de experiência humana. Tá? Experiência temporal do presente. Então, a ANPU ela nunca passou sem se pronunciar sobre determinadas questões que a sociedade brasileira nos coloca, como por exemplo, o ano passado, a jornada de 2013, a ANPU Nacional soltou uma nota se pronunciando. Nós da Paraíba também soltamos uma nota nos pronunciando, dizendo qual que era a nossa posição de associação que representa os historiadores paraibanos sobre o que estava acontecendo nas ruas do Brasil em 2013. A ANPU passou por dentro da ditadura, porque ela nasceu em 61 e passou todo aquele período da ditadura. Também foi vítima de censura, também teve que brigar muito para tirar o SPB e a educação moral e cívica dos currículos. Eu estudei e ainda cheguei a ser professor de OSPB, quando eu dava aula na educação básica. A ANPU brigou veementemente contra esse projeto político da ditadura de um ensino de história e de educação moral e cívica do SPB numa linha tradicional, nacionalista, patriótica. Tá? Então, além de defender as questões meramente relacionadas ao ofício do historiador, ela também é uma entidade que se pronuncia em nome dos historiadores sobre os acontecimentos do seu tempo. Ou seja, não é apenas narrar o passado, mas se pronunciar sobre o presente, que é o tempo nosso, que é o tempo no qual nós fazemos perguntas ao passado. E nesse sentido, eu acho que a ANPU tem passado crises, porque na verdade não é uma crise da ANPU. Essa crise de futuros, essa crise de projetos, essa crise de utopias coletivas, essa crise de crença, digamos assim, esse desengajamento, o retrocesso dos movimentos sociais em descenso, tá? Isso também pode ser percebido no campo dos historiadores. Cada dia mais nós vivemos a ideologia neoliberal invadindo o campo nosso, das ciências humanas, especialmente da historiografia. Nós vemos cada vez mais o individualismo na universidade, a fragmentação, os professores disputando o projeto. É uma competitividade para ter um currículo lá melhor do que o outro. Isso é
a lógica da fragmentação e do individualismo que o neoliberalismo tem afetado. Ninguém faz mais grupo, ninguém consegue mais trabalhar no coletivo. Nós por exemplo, temos problemas muitas vezes com muitos professores de história, que mesmo em Campina Grande, nas duas universidades, que são contra a ANPU. E ser contra a ANPU é você ser contra a ideia de que nós possamos dialogar em coletivo, por meio de uma sociedade. Então, assim, eu acho que a ANPU precisa, como todos nós precisamos, de certa forma, ter um olhar crítico, acreditar no futuro, fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar parados, tá? Agora, nós não podemos, no meu ponto de vista, jogar fora uma instituição cinquentenária. A ANPU é importante, nós precisamos fortalecê-la, inclusive divulgar a ANPU. Nós temos os sites, tanto da ANPU Nacional quanto da ANPU do Estado. Nós temos um livro, 2 livros que saíram. Um saiu em São Paulo, em 2011, com a história de todas as sessões regionais, inclusive a Rosa Godoy escreve um texto do ANPU Paraíba, contando a história da ANPU da Paraíba. E esse texto da Rosa foi reeditado agora no livro que nós estamos lançando desse evento, que foi o livro do evento que nós realizamos em Cajazeiras em 2012, que tem a história da ANPU. Os jovens, como vocês, por exemplo, estudando história, têm que conhecer a história da instituição, para poder a gente entender o que é que ela é, para poder a gente se filiar, para a gente participar. E afora tudo isso, os eventos. Para mim, os eventos da ANPU nacional e regional são os eventos dos historiadores. Eu não estou querendo minimizar os demais, mas eu acho que os demais eventos, eles são muito mais específicos. Por exemplo, o de história oral é só para o público que trabalha com história oral. O de história colonial é para o público que trabalha com história colonial. O de gênero é para o público que trabalha com gênero. O encontro da ANPU nacional, o último que nós tivemos em São Paulo, tivemos 8.000 inscritos. Quer dizer, é o encontro dos historiadores das mais diversas temáticas, das mais diversas concepções teórico-metodológicas, dos vários campos da história. E é o momento onde a gente pode trocar ideias, experiências, conhecer e encontrar os historiadores, no caso nosso aqui, encontrar historiadores de Cajazeiras a Cabedelo, trocar experiência, ver o que é que eles estão fazendo lá, o que é que está publicando. Então, acho que um terceiro aspecto fundante é a valorização do congresso, seja ele o nacional, seja ele o local. Professor, esse é o 16º encontro de história promovido pela ANPU. Ele está acontecendo aqui na Universidade Estadual da Paraíba entre os dias 25 e 29. O tema abordado pelo encontro é o golpe, os 50 anos de golpe. O que o senhor ia falar sobre a importância de se tratar esse tema no evento? E além disso, o legado que esse golpe tem nos deixado até os dias de hoje. Veja só, geralmente o tema do encontro local ele segue o tema do encontro nacional. Só que esse ano, não só a Paraíba, mas várias sessões regionais fugiram um pouco a esse costume. Então, houve tanto a indicação da ANPU Nacional, como nós deliberamos numa reunião da ANPU Paraíba, de que o tema seria Poder, Memória e Comemorações 50 anos do golpe de 64, que é um tema que está sendo extremamente discutido, tá? Seja nas universidades, seja na mídia. Agora a mídia parou um pouco, mas em março e abril, por exemplo, a mídia veiculou muito a questão da ditadura, sobretudo ali entre o 31 de março e o 1º de abril, quando dá os 50 anos. Nós entendemos que fazer o 16º Encontro Estadual de História com esse tema seria propor uma reflexão crítica sobre a ditadura militar e o golpe civil-militar de 1964. Ou seja, a memória é também política, seletiva, é uma operação de seleção, portanto, daquilo que nós vamos dizer sobre o passado, a forma como nós vamos dizer o passado. E aí a nossa posição da ANPU, inclusive nós participamos de uma sessão da Câmara Municipal de Campina Grande, onde eu tive um momento para falar 15 minutos, nós repudiamos aquelas marchas que foram reeditadas no dia 19 de março desse ano, a reedição da Marcha por Deus pela Família, que em 64 se colocava contra o comício da Central,
quando o Jango anunciou as reformas de base. Um outro exemplo. O Jair Bolsonaro tinha uma proposta esse ano de fazer uma comemoração lá no Congresso Nacional e levaria para essa comemoração o Coronel Ustra, que era um dos maiores torturadores da época do regime militar. É contra isso que era o combate. Isso eu disse lá na Câmara Municipal e eu acho que a proposta desse Congresso, desde segunda-feira, foi construir uma outra memória sobre a ditadura. Uma memória que vá na linha da rememorização das vítimas, numa tradição da história contra Pedro do Walter Benjamin, numa história que não seja a história que a memória que o Porriquet chama de memória manipulada, as comemorações oficiais, mas que a gente trabalha a questão dos esquecimentos, dos silêncios e de como até um dia desse fazia festa nas escolas para comemorar a Revolução de 64. Nós estamos batendo nisso. Nós vamos trabalhar com as memórias feridas, os traumas coletivos. Nós fizemos na sessão de abertura, por exemplo, um exercício político que eu acho que é extremamente interessante. Nós entregamos uma premiação para os militantes da época da ditadura que sobreviveram. Elizabeth Teixeira, por exemplo, Carlos Estrado, a Maura Pires, que foi torturada nas igrejas do Tebu aqui em Campina Grande, a filha do Pedro Fazendeiro, do Nego Fuba, que ainda hoje eles lutam pelo menos para dar um enterro digno ao pai. Então, é nessa linha que nós trabalhamos. Lembrar sobre a ditadura na perspectiva de lembrar das vítimas, daqueles que enfrentaram a linha dura, daqueles que enfrentaram os governos autoritários da época da ditadura. Tá? E mas um lembrar crítico também. Como diz o Porriquet, baseado na ideia da operação historiográfica do setor. Ou seja, a memória trabalhada pela história. A memória trabalhada pela historiografia a partir de uma operação historiográfica. Eu acho que foi um pouco isso que nós fizemos durante a semana. Historiadores trabalhando nas mesas, nas audiências sobre as comissões da verdade, nos simpósios temáticos e nas oficinas. E agora nas duas conferências, de abertura e de encerramento. Então, a ideia é justamente que a AMPU e os historiadores ampuanos e ampuanas fizessem esse ano um encontro sobre esse tema para que nós trabalhássemos numa perspectiva mais crítica. Então, eu estou querendo dizer que todos os professores ampuanos e ampuanas que trabalharam aqui durante essa semana, eles não têm divergência. Tem, a historiografia é feita com base na divergência. Mesmo essa historiografia mais crítica, digamos assim, tem divergências, mas também tem pontos comuns, que é justamente ter essa visão mais crítica da ditadura para combater a ideia de comemoração oficial, tanto sobre os 50 anos do golpe de 64, como sobre os 150 anos de Campina Grande, que nós também falamos lá na Câmara Municipal, que nós trabalhamos, se é para lembrar a partir de uma lembrança do outro, mas do outro que foi vítima, do outro que foi oprimido, dos projetos que foram impedidos, dos projetos que foram derrotados, e não aquilo que o Walter Benjamin chama de o bonde triunfante da história carregado pelas elites desse país. E outra pergunta que ele fez foi sobre o legado da ditadura. Eu acho que isso foi um dos pontos bastante discutidos durante essa semana aqui, e me parece que em alguns historiadores consensual. Ou seja, no próximo ano nós vamos estar lembrando sobre os 30 anos da redemocratização, que oficialmente a ditadura terminou ali em 85 com a eleição do Tancredo Neves. No próximo ano são 30 anos do pós-regime militar. E devem ter mais coisas, os historiadores devem dizer mais coisas agora, sobretudo, sobre a democracia brasileira. E aí eu acho que uma das coisas que foi apontada aqui durante a semana é que a nossa democracia, 30 anos depois, ela ainda está entulhada de dispositivos autoritários. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Rodrigo Papo Sabota falou disso na conferência de encerramento. O modelo que nós temos na universidade, o modelo de avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES, a militarização da polícia, o agronegócio, porque geralmente quando a gente fala da ditadura, imagina-se logo prisão, tortura, a gente faz um recorte muito mais político e se esquece das questões econômicas. Mas a ditadura, ela derrotou o projeto do Brasil,
que era um projeto que apontava para grandes conquistas das classes trabalhadoras no campo da cidade. E o que foi vitorioso? O projeto do agronegócio no campo do grande capital na cidade, associado ao capital internacional financeiro com o capital nacional brasileiro. E aí, claro, quem sofreu com tudo isso foram os trabalhadores do campo, a custo daquele discurso do moderno e do progresso, de uma agricultura moderna, da modernização, do shopping center, das grandes multinacionais, dos grandes bancos. Esse modelo, ele ainda está vigente. O agronegócio é um modelo da ditadura que nós não conseguimos enfrentar. Talvez até, eu diria que hoje ele está extremamente mais fortalecido. Tá? Inclusive, eles chegam a fazer pressão diante dos candidatos a presidente da República. O maior representante do grupo de exportadores de soja no Brasil, ele fez doação para os 3 candidatos a presidente da República que estão majoritários nas pesquisas, e claro que isso vai ser cobrado depois, à custa de não demarcação de terra indígena, de não demarcação de terra quilombola, da expulsão dos acampados, que não ganham assentamento, tá? Ou seja, o outro ponto que eu gostaria de ressaltar, a Lei de Segurança Nacional. Algumas pessoas que foram presas durante os protestos da Copa do Mundo foram presas com base na Lei da Segurança Nacional, que é uma lei também da época da ditadura. Então, esses exemplos que eu estou colocando para vocês são exemplos de que nós não conseguimos ainda, 30 anos depois, romper com aquele modelo que foi construído somente na ditadura, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico e social. Ok. Professor Luciano, qual a sua visão acerca dessa nova leva de historiadores que estão sendo formados agora na UEPB e na UFCG? O que o senhor pode enxergar nessa formação que está sendo feita através dessas instituições e quais são as suas expectativas desses novos profissionais, pesquisadores? Minha expectativa é boa, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Veja só, eu acho que hoje nós temos o que aqui na Paraíba? Eu digo hoje, assim, já século XXI, nós temos um curso de História na UEPB com uma especialização. Um curso de História na UFCG nós temos um curso de História 2, porque agora nós temos um PAFO, que é um curso de História para professores da educação básica, mas não é presencial, mas não é apenas aos sábados, mas é um curso de licenciatura. E nós temos um curso de especialização para as relações étnico-raciais, também na UFCG, pela SECADI, que é também para professores da educação básica, para a gente trabalhar no sentido da formação para cumprir as leis 10.679, 11.645. E temos 2 mestrados, um em João Pessoa, de 2005, e o de Campina Grande, de 2006. E também temos um curso em João Pessoa que eu admiro muito, que lá tem um curso de História regular e o curso de História feito no modelo que nós chamamos de Pedagogia da Alternância, que é apenas para as pessoas dos movimentos sociais do campo, sem ter assentados, quilombolas, ribeirinhos, mas é um curso de História. Só que ele é intensivo. Vem pessoas militantes das questões do campo. Eles vêm do Brasil inteiro, passam 2, 3 meses ali intensivo na Universidade de Minas, depois eles retornam para os assentamentos, para as comunidades quilombolas, passam mais 3 meses lá, depois eles voltam. Tá? É bastante interessante. Entretanto, o que eu acho que é necessário é que nós lutemos para que os governos abram concursos públicos. E nesse sentido, eu gostaria de dizer que o que os últimos governos estaduais da Paraíba fizeram foram concursos pequenos. Aí quando eles vão fazer propaganda política, ele não diz eu fiz 2 concursos, o outro diz eu fiz 3 concursos. De fato fizeram. Só que faz com um número, por exemplo, 1000. Digamos assim. Você faz 2, mas não diz qual que é a demanda. Nós temos dados de que a boa parte, um percentual considerável, de quem está dando aula de história das escolas estaduais e municipais não são formados em história. Então, isso está errado, porque a LDB não permite isso, e a ANPU também não permite
anos. Então, o que é que eu acho que eu defendo? Talvez seja uma utopia, mas eu acho que é melhor se agarrar em certas utopias do que em certos conformismos. Eu sou defensor de que todos os professores de história deveriam ser concursados. Deveria acabar com essa coisa de professor pro tempo. A minha origem, por exemplo, foi a partir de sempre. Tá? Eu fiquei no Estado até me efetivar na universidade. Eu fiquei como pro tempo, quase que eu completo 20 anos de pro tempo no Estado. Você não se aposenta, você não tem. Eu trabalhei, não tiro nada disso, não proveito disso. Tem pessoas no Estado que têm 20 anos de pro-tempo, prestador de serviço, que a gente sabe que isso é barreira para as vésperas da eleição. Alguém rompeu contigo, então você demite o cliente dele para botar o cliente do outro que vai pactuar com você. Então veja, se por um lado nós temos, digamos assim, avanços na profissionalização da formação do historiador, nesse sentido, nós não podemos negar nas universidades, tanto o nível de graduação como o nível de pós-graduação. Por outro lado, nós ainda esbarramos nessa questão de que muitos terminam o curso de História e sequer têm onde trabalhar, porque se não tiver um apadrinhado no currículo, ele não vai conseguir dar aula. Portanto, eu acho que deveria ter concurso para todo mundo para abrir o mercado. Agora, o campo de trabalho de quem está fazendo História são as escolas. Isso eu digo muito, aliás, outros professores disseram aqui também. Nós hoje temos mais de 300 mestres em História formados por aí. Isso nós avançamos. Porque quando eu fiz a minha graduação nos anos 90, Eliette, Marta Lúcia, Léa Amorim, esse povo tinha mestrado. Só que nos anos 90, ter mestrado era o supra-sumo. Hoje não. Hoje você tem facilidade para fazer mestrado. Muita gente aqui teve que fazer mestrado no Sul, na Unicamp, na UFPE, ou então fazer o contrário, na Sociologia Rural. Hoje você pode fazer mestrado em História aqui mesmo na Paraíba. Tá? Então, assim, avançou nesse aspecto da formação profissional do historiador, precisamos avançar no sentido de políticas públicas de valorização do magistério. Tanto os governos municipais como estadual como federal. Eu sou dos que defende carreira única para o magistério. Mas não pense todo mundo que está fazendo curso de História que vai trabalhar na universidade. Não tem vaga para todo mundo. Você vai trabalhar nas escolas. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar clara para todos os que estão fazendo